Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sempre é motivo de alegria poder estar aqui ministrando aulas, algo como uma palestra, uma transmissão, claro, de ensinamentos. Esse é o meu dharma, esse é o meu caminho de vida, sempre foi ensinar, transmitir. E eu faço isso muito feliz de poder contar também com você, que faz parte da minha vida. Você que é meu aluno, você que gosta de alguma maneira de ecologia, espiritualidade, amor ao próximo, você que tem um interesse por formas de terapias também. Volto a repetir, é uma bênção para mim poder ter você aqui comigo, é uma bênção para mim poder estar ensinando para alguém que tem um coração como você. E hoje eu vou ter a oportunidade de falar sobre a Kabbalah judaica, Nirvana, sobre alguns ensinamentos que eu falei bastante esses dias no programa Alegria de Viver, com o meu amado irmão, o guru do Himalaia, quem me leva lá é ele, a Angélica também. E hoje eu vou ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais esse tema, alguns elementos práticos da Kabbalah, que você pode usar na tua vida, ok? E lembrando que a minha história com a Kabbalah judaica, ela é da Rosa Cruz, da Morte, que eu pertenço há mais de 30 anos, tem vários graus que estudam a Kabbalah judaica. Também tive a oportunidade de frequentar a CIP na época do Rabino Harry Sobel, acabou se tornando um amigo. Eu atendia o Rabino Sobel com massoterapia na casa dele e também fiz várias formações com o grande Rabino David Weitman, mas por fitas cassetes. Eu comprei todas as fitas, as palestras desse Rabino extraordinário, David Weitman, que vale a pena vocês pesquisarem o mesmo. Além do que, estudei Kabbalah no Colégio dos Magos, em ordens herméticas, estudei Kabbalah em algumas tradições também, que são tradições que fazem parte do, do ocultismo das escolas teosóficas ocidentais. Então, tudo isso que eu vou transmitir aqui para você hoje, lembrando que quando nós falamos de Kabbalah e de judaísmo, existem várias escolas, várias escolas. Então, claro, uma eu não sou dono da verdade, outra que provavelmente tem pessoas que sabem muito mais do que eu sobre a Kabbalah, mas o que eu não quero entrar é na filosofia judaica, eu vou entrar muito nas questões práticas, para que elas possam, serem úteis para você. A parte prática mesmo desses ensinamentos extraordinários da Kabbalah. Então vamos começar aqui essa jornada, eu espero que faça sentido, que possa transformar o teu Dharma positivamente, o que foi dito aqui. E essa transformação do Dharma em algo positivo é chamado de Tikkun, dentro da Kabbalah judaica. Tikkun, eu vou até começar falando sobre esse tema mesmo. Tikkun, ou Tikkulim, que é a melhora da nossa vida, a melhora da nossa existência. Vamos lá. Shalom, que a paz esteja contigo. Quando nós usamos esse mantra Shalom, nós estamos abençoando Shalom para o ambiente, para os animais, para a nossa família, para as pessoas que amamos. É um mantra muito forte. Shalom tem relação com a Kabbalah Self-Healing, que é o método de imposição de mãos inspirado na Kabbalah que eu compartilho contigo. Além do que Shalom era o mantra, um dos mantras utilizados pelo mestre Yoshua Ben Pandira, pelo mestre Jesus. Ele utilizava-se as mãos unidas em prece e Shalom, com essa energia de abençoar. Quero falar hoje aqui para você da oração dentro da Kabbalah judaica, dentro do judaísmo, sempre lembrando que o judaísmo é a religiosidade.
A Cabalá são conhecimentos que nem todos os judeus utilizam-se do mesmo, creio eu. A Cabalá é um conhecimento que foi mais trazido para escolas de mistérios, para centros de Cabalá, muito utilizada em magia também, apesar que, como eu vou falar aqui de oração, é importante que você entenda que eu sinto que a Cabalá no Ocidente ela é muito falada. Existe um aspecto teórico muito grande, principalmente se utilizando da chamada árvore da vida da Cabalá. Mas, na minha opinião, pouco se fala de oração ou orações, de mantras, de bênçãos, de evocações, e é isso que eu quero transmitir aqui para ti, ok? Então, primeira questão, a oração. A oração é o ponto máximo da Cabalá, do judaísmo também e de religiões monoteístas como o islamismo, o cristianismo. E uma oração muito necessária que você aprenda para fazer os teus trabalhos de cura, de energização, é essa daqui, que está aqui nas minhas mãos. Essa oração aqui, ela está com letras aramaicas, pode estar em aramaico, em hebraico, mas ela é chamada de Ana Bekosh. Existem outras pronúncias também. Ana Bekosh. Numa lição mais à frente, eu vou compartilhar contigo essa oração. Então, quando você vai fazer uma cura, se você começa fazendo a oração Ana Bekosh, se você olha as letras que eu vou estar enviando enquanto você estiver orando, se você tiver a oportunidade de estar escutando essa oração, em qualquer ritual de cura, qualquer ritual de energização, de purificação, ela é muito bem-vinda. Inclusive, esse rabino, Ian Meckler, muito estudioso, seríssimo de Kabbalah, sempre que ele ensina uma magia dos signos, uma magia de um anjo, uma magia das letras hebraicas, ele sempre começa com essa oração Ana Bekosh, muito poderosa. Mas vamos entender o que é a oração dentro da Kabbalah Self-Healing. Você vai notar que os judeus eles rezam muito balançando o corpo para frente e para trás. Eu acredito que esse movimento nos coloca numa espécie de transe. Eu gosto muito desse movimento, mesmo nas minhas práticas de yoga, de tantra, um movimento para frente e para trás que aquieta a nossa mente. Mas também dentro da Kabbalah judaica, esse movimento de para lá e para cá representa a chama de uma vela, ok? A chama de uma vela. E essa vela somos nós mesmos num processo de cura, somos nós mesmos num processo de imposição de mãos. Então, se eu imponho a mão em alguém, faço um movimento de para lá e para cá, eu me torno a chama de uma vela. Inclusive, no próprio reiki tradicional, eu ensino meus alunos a balançarem o corpo, a ir para lá e para cá, se mexendo, para lá e para cá, representando essa vela, representando uma luz para o mundo, uma luz para mim, uma luz para Nirvana, essa é a Nirvana aqui no meu colo. Então, esse movimento na oração, para mim, faz muito sentido, muito sentido. Você se sentar e fazer. Você sabe que Jesus, Yoshua Ben Pandira, ele foi um dos primeiros mestres, se não o primeiro, a colocar os joelhos no chão para fazer uma oração e olhar para cima. Ele tinha esse movimento de dobrar os joelhos e olhar para cima. Ele tocava a terra e olhava para o céu. Olha que bonito isso. E ele tinha um rosto muito leve, muito amoroso, muito gentil. Às vezes eu vejo pessoas rezando o Pai Nosso em aramaico, agora tem surgido isso. Eu vou compartilhar essa oração aqui com você. Com uma tese muito dura, franzindo-se o corpo, mostrando força. Outras pessoas falam com uma. Oram o Pai Nosso com uma cara de raiva, de muitos sacerdotes, pastores, ocultistas. Rabino eu nunca vi trazer um peso para essa oração. E Jesus traz uma amorosidade para o Pai Nosso, uma amorosidade. Se você franze a cara, se você tem cara de durão, normalmente são os homens que fazem assim, cara de poderoso, cara de forte,
Você não conectou com o coração de Yoshua. Jesus, que era de uma subseita judaica, os nazuritas, uma seita, uma parte dos essênios, que eram seres muito amorosos. Então a oração, ela representa uma purificação para nós. Quando eu oro impondo as mãos a alguém, é uma purificação para aquela pessoa. Se eu balançar meu corpo e imaginar que eu sou a chama de uma vela, representa a luz. E a oração é como se nós dessemos corda também. Tem um rabino maravilhoso, o rabino David Weitman, que ele conta uma história que tem alguns relógios, antigamente os relógios eram a corda, e que você dava corda, tinha que dar sempre. Se você parasse de dar corda durante muito tempo e voltasse a dar corda, ele não funcionaria mais, não funcionaria. Então a oração dentro da Kabbalah, do judaísmo, ela é algo para dar a corda na nossa alma. Eu gosto de falar assim: "Ah, as pessoas às vezes rezam só quando aperta, quando tem uma situação dificultosa". E isso não é legal. É legal você dar essa corda sempre, pode ser com os salmos, pode ser com o Pai Nosso. Na minha visão, ele é aramaico, ele é mais poderoso, pode ser com essa oração que eu vou compartilhar mais à frente contigo. E quando você impõe as mãos da pessoa, você vai fazer essa oração com uma tese muito tranquila, com o coração amoroso, sem ficar mendigando coisas para a existência. E a oração de gratidão e feita com amor, sem cara feia, ela é muito poderosa mesmo, ok? E existem várias orações dentro da Kabbalah judaica, eu vou compartilhar contigo uma série delas, elas vão aparecer para ti escritas também, para que você possa sempre dar corda na tua alma. Independente de você ser do judaísmo ou ser da Kabbalah, são orações que trazem toda uma poesia, trazem toda uma beleza que eu sinto que vai fazer sentido para você. Bem, agora eu quero falar contigo das orações dentro da Kabbalah, dentro de um processo de melhoria do nosso karma. Karma que dentro da tradição judaica não tem esse nome, mas você vai escutar muito na Kabbalah, no judaísmo, o termo tikkun ou tikkulim. Existe o tikkun chinês, que eu faço, tem vários vídeos meus espalhados por aí, que lembram um Kung Fu lento. Então, na China, tikkun é domínio da energia. Eu ensino isso nas formações de Reiki 3, formações de terapeuta. Mas existe o Tikkun dentro da tradição da Kabbalah. E o que, que seria esse Tikkun? Às vezes, nós passamos por situações muito dificultosas na vida. Muitos problemas, às vezes eu passo por um problema e esse problema, eu falo, de novo eu estou passando por isso, parece que isso volta o tempo inteiro para a minha vida, é de novo, de novo, e de novo, e de novo. Tá, por que que essa roda fica girando várias vezes no mesmo lugar? Você já não falou isso? Eu já passei por isso. Passou, mas não ultrapassou, não ultrapassou. Então o que que significa? Que a balança do nosso karma, ela está desequilibrada. Ou seja, eu estou traindo muitas situações mais negativas, dificultosas, problemas, obstáculos, e do que propriamente bênçãos. Ou seja, eu não estou gerando um positivismo, algo bacana na minha vida. Então, dentro da Kabbalah judaica, nós temos que trabalhar com um conceito que eu vou falar mais à frente, que é o conceito de mitzvot ou o conceito de Shavuot, que é um conceito ligado a amar o próximo e um conceito ligado a fazer o bem, ser uma pessoa justa. Dentro da Kabbalah, eu vou aprofundar bastante isso, é amor e justiça. Porque tem pessoas que amam o dinheiro, amam o ego, ama só as pessoas mais próximas, ama as confusões, ama o time de futebol, ama os bancos, enfim, mas não ama a humanidade como um todo, chama mitzvot. Então, muitas vezes nós oramos, damos corda na alma
para entrar nesse processo de tikkun, que é melhoria do nosso ser, que é criar um karma positivo, gerar uma energia positiva. Daí a importância de fazer oração para o mundo, para o todo, não só para nós, sempre dedicar para o todo. No budismo eu gosto de falar que todos os seres sejam felizes, todos os seres. Isso você faz uma oração para você, para as pessoas mais perto, para os teus pets, para tua casa, para o teu trabalho, e depois coloca no final e que os méritos dessa oração, que os méritos dessa oração beneficiem todos os seres. É um amor que doa, não importa a quem, não importa. Quer dizer que você vai morar com a pessoa, que você tenha que casar com a pessoa, às vezes você não quer ter essas pessoas por perto, mas você lança essa oração. Então a oração ela dá corda em nós, ela dá corda no mundo. A oração tem que ser feita dentro do que eu ensino, com uma tese tranquila, com palavras amorosas, tirar esses sacerdotes agora que a cara deles, quando eles oram, você vê que tem ódio, que tem raiva, que tem uma coisa muito dura. Jesus era um mestre da fluidez, da gentileza, os essênios são assim. Então é importante trazer isso, tá bom, para você. Então, a oração é para dar corda na nossa alma, a oração é para melhorar o nosso karma. E às vezes nós oramos para os outros também, para dentro da Kabbalah melhorar o karma dessas pessoas também, ok? Desculpa. Então eu falei dessas duas lições, e a gente pode estar refletindo, né, como andam as minhas orações. Quando eu era mais jovem, minha mãe colocava as mãos em mim e falava assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Mãe Maria, Menino Jesus, cubra, a Maria cubra o Otávio, o vovô, a vovó, papai, mamãe, com o teu manto, Jesus abençoe. Então, essa oração antes de dormir é incrível. Na Kabbalah, nós temos uma oração, temos várias orações, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu, bemitzvotav vetizinanu, al mitzvah tzitzit. Mitzvah é fazer o bem, né? E você pode usar esses mantras em aramaico, em hebraico, ou você pode trazer para o português. Dentro da Kabbalah, nós podemos fazer essa daqui. Exaltemos Irá Verá, Deus e deusa, criador de tudo que existe. Todas as formas pertencem a ti. Sua existência não é limitada pelo tempo. Tua unidade é inigualável e infinita. Nada pode ser comparado à sua santidade. Existias antes de todo o início. Bendito o seu nome, louvado para sempre. Amém. Amém. Amém significa eu confio. Tá? Amém é um acróstico da palavra Al-Melech Neman. Ela foi abreviada. Al-Melech Neman. Al-Melech Neman. Al virou A só. Melech virou ME. E Neman virou N. Foi abreviado. É um acróstico. Como CUT, CGC, INPS, CPF, abreviaram algumas palavras e a tradução Al-Melech Neman é o soberano em que podemos confiar. É o valor maior ensinado, um dos maiores ensinados por Jesus, que é a fé, que é a confiança, que é deixar fluir as coisas. Então, essa é a segunda visão da oração. Coloca as mãos em você, balança teu corpo à noite, faz o teu movimento de oração. Imagina que você é uma chama, coloca as mãos na outra pessoa e passa essa energia para ela também, tá bom? Então, e aí, em seguida eu quero falar para você de como nós podemos criar um anjo com os nossos atos e criar um anjo com a nossa oração. Vamos lá? Falar sobre isso em seguida. Sedaquiel.
Talvez você nunca tenha escutado esse nome, o nome desse anjo, Sedaquiel. Esse anjo é o único anjo que dentro da Cabalá nós podemos criar, nós podemos criar. Sempre lembrando que existem várias linhas de Cabalá, várias linhas de judaísmo, e nem todas vão concordar com isso. Mas eu gosto muito desse valor, porque o que que é um anjo criado? Então você vai lá nos livros da Mônica Bonfiglio, maravilhosos, há anjos cabalísticos, tem o anjo do teu aniversário, o anjo do teu dia, que é algo incrível de você estar usando. Eu ensino muito, você sabe disso, essas letras para a gente evocar os anjos do nosso mapa astral. Então, você tem o que está faltando no mapa, um elemento, você pode trabalhar isso com elementos da natureza ou com anjos. O anjo do fogo, da terra, do ar e da água. Mas esses anjos já existem. Então, quando a gente fala de tronos, principatos, querubins, serafins, melarrorins, como se diz em hebraico, esses seres, essas dimensões já existem. Dentro da Kabbalah, elas têm energias mais por vezes lembram energias masculinas. Na Índia são energias femininas, os anjos. São todas femininas. Devi, Sarasvati, Lakshmi, Durga, todas. E aí o que acontece? Mas você, como criar um anjo, Otávio? Então vamos estudar isso com calma. Quando você tem um pensamento de amor para alguém, vai fazer um reiki à distância para alguém. Você está criando, na Índia nós chamamos de Kama Deva. Kama é um corpo astral, um corpo astral. E Deva é um corpo divino. A palavra divino vem de Deva. Na Índia, Deva representa anjos. Então você cria um Kama Deva. Quando você fofoca, por exemplo, tanto que nos Salmos existe uma condenação, não lembro exatamente qual salmo, mas eu também não gosto de ficar capítulo tal, versículo tal. Para mim, quando alguém fala isso, tira completamente a poesia de tudo isso. A poesia. Reza o Pai Nosso, está no capítulo tal, versículo tal. Nossa, isso para mim é muito cansativo, muito egóico, muito egóico. Mas, enfim, é uma opinião pessoal. Então, Jesus não ficava, tá, capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Eu acho isso meio, me perdoe o termo, meio babaca. Eu sou formado em teologia, fiz a formação mesmo, sou bacharel em teologia, porque eu não sou padre, mas não tenho essa preocupação de ficar falando capítulo, versículo. Mas se isso toca teu coração, me perdoe. Então, quando nós falamos num dos salmos está escrito assim, que Deus corte a língua do fofoqueiro, que o divino corte a língua do fofoqueiro. A fofoca, ela é proibida em várias passagens. Então, quando você vê um programa de fofoca, gente fazendo fofoca, astrólogos que usam astrologia para fazer fofoca, tudo isso é absolutamente proibido. No budismo nem se fala, a gente fala a palavra correta, não fofocar, não falar mal do outro, porque isso se chama, você cria um kama rupa, que é um padrão de energia negativa. Kama é um corpo, rupa é negativo, é perverso, perverso. Você é um ser de baixo astral, que chama Guerrinan. Depois eu vou falar disso mais para frente. E paraíso é Gan Eden, Guerrinan é o inferno dentro da Kabbalah. Ou alguns dos nomes são esses. Então, quando você é justo, quando você é justa, quando você fala palavras amorosas, você cria esse Kama Deva. Tzedakah quer dizer justiça. El é divina. Então, Gabriel, Rafael, Mabel, Uriel. Rafael é o Deus, é o anjo da cura. Gabriel, em hebraico se fala Gavriel, no hebraico, uma das escolas, né, mais tradicional. Então, você vai trabalhar com toda palavra amorosa, você cria um anjo de amor. E se essa palavra for amorosa e justa, você cria um Tzedakiel. Então eu vou falar uma coisa aqui que é meio polêmica. Por exemplo, eu tomo passe às terças-feiras aqui no Guarujá. Eu amo o espiritismo, Kardec,
Mas dentro da Kabbalah eles pensam um pouco diferente, não há nenhum problema, porque os 2 valores são incríveis. No espiritismo, o valor principal é a caridade, só a caridade vai te salvar, como se fala. Porque as tradições cristãs, ou que são inspiradas no cristianismo, não em Cristo, no cristianismo, ou a judaica, ou a islamita, tem essa ideia de salvação. Outras tradições não têm isso. Mas a caridade, tão importante a caridade, mas na Kabbalah e no judaísmo é mais importante que a caridade, a justiça, tzedakah, tzedakah. E às vezes faz sentido, porque tem muitos líderes mundiais que vivem fazendo caridade, mas são pessoas injustas, perversas, são por vezes Gehinam encarnados, demônios encarnados em corpos humanos. Pessoas que fazem guerra, confusão, às vezes não são almas humanas. A gente fala no budismo que elas têm a natureza de Buda, a natureza da iluminação coberta. Elas nunca vão ser pessoas boas, porque já são almas realmente que vêm de Gehinam. Podemos chamar de Dibuk, de Shedim, esses nomes são horrorosos. Eu vou falar deles mais para frente, que são os encostos, os miasmas, essas coisas. Então, você pode fazer muita caridade e ser uma pessoa ruim, injusta, perversa. Tem pessoas que roubam muito e fazem caridades depois. É até um jeito de falar, eu sou bom, e fingir que você está sendo bom, mas você é uma pessoa corrupta. Então, na tradição da Kabbalah, nós temos que ser justos. A justiça é mais importante que a caridade. Para mim, os dois são importantes, tá bom? Os dois são importantes. E quando você faz, por exemplo, doações de coração, uau, isso é justiça. Quando você reparte o pão, isso é justiça. Quando você dá água a quem tem sede, pão a quem tem fome, isso é justiça. Existem pessoas que proíbem os outros de dar comida para os outros. Existem pessoas que cobram conta d'água, por exemplo, que vendem água. Agora, aqui onde eu moro, no Guarujá, antigamente, quando eu vim morar, uma garrafa d'água era desse tamanho, agora vai diminuindo para você, ia ficando cada vez mais caro uma água, e vai diminuindo. Então, você não segue Osho, Bem Pandira, nem a Kabbalah, nem nada disso, porque dai água a quem tem sede. Então, seja uma pessoa justa e seja uma pessoa amorosa também. Quando você é uma pessoa amorosa, isso chama, até anotei aqui, Shavuot, é assim que se pronuncia, eu creio que é Shavuot, que é o Savvot, que é amar ao próximo, ama o próximo. Quando você ama o próximo, você cria um anjo de amor, um anjo de justiça. Então, se eu faço uma oração com amor, eu estou criando um Kamadeva. Se eu sou justo na minha vida, eu estou criando Kamadevas. Se eu faço uma aplicação de reiki, de cura em alguém, eu estou criando um anjo de amor e um anjo de justiça. Sabe essas pessoas que entregam sopa à noite, essas pessoas que ajudam o próximo, essas pessoas que, em vez de ficar falando um monte de coisa de Kabbalah e fala, tem essas ações de servir, essas pessoas criam esses Shavivot, que são os anjos do amor ao próximo, e melhoram também o chamado mitzvot. Mitzvot é fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem é o valor mais importante, seja da visão de mestre Yoshua Ben Pandira, Jesus, seja na visão do cristianismo de verdade, das pessoas que seguem realmente Cristo, tem muito poucas hoje no mundo, que é sair por aí curando, sair por aí impondo as mãos. Eu tenho até uma formação que eu trabalho muito com as curas de Jesus, que é o curadores energéticos, tem vários nomes, que é uma formação que envolve vários cursos, curadores energéticos, naturopatia vibracional, xamanismo, e eu chamo esse curso de jardineiro e jardineira de Deus, porque quando você faz a tua mitzvah, que é sair por aí curando, pondo as mãos, pensando em amor, falando palavras gentis, você está criando, você está fazendo o bem, fazendo bem. Eu vou até contar uma história que eu vou repetir em vários momentos aqui. Um dia um sujeito chegou para um rabino e perguntou: Rabino, me explica a Bíblia inteira enquanto eu estou
Em 5 minutos, a Bíblia inteira. Eu quero o texto em aramaico, hebraico, em grego, que é o Novo Testamento, uma parte. O rabino falou: "A Bíblia inteira?" "É, a Bíblia inteira." Porque o cara estava testando o rabino, né. "Você não vai conseguir explicar, rabino." E dizem que o nome desse rabino era Baal Shem Tov, Israel Ben Eliezer era o nome, Baal Shem Tov era o apelido dele, que era o mestre do bom nome, Baal Shem Tov, que ele só falava palavras amorosas. E o rabino falou: "A Bíblia inteira é ama o próximo, reza, ajuda os outros e seja uma pessoa justa." E o resto, rabino, e o resto? E o rabino fala: "O resto é comentário, o resto é comentário." Seja uma pessoa boa, ame o próximo, faça o bem, seja uma pessoa justa. Esse livro de 1000 páginas ensina isso. E o resto? O resto está comentando isso, comentando. Então, isso se chama mitzvah, que é fazer o bem, ou shavivot, que é ama o próximo, ou tzedakiel, quando você é uma pessoa justa, você cria um anjo de justiça. Inclusive em Jerusalém tem o túmulo dos justos, que são pessoas que foram consideradas justas, e as pessoas vão lá e colocam a mão nesse túmulo para pegar a energia, ou colocam uma pedrinha no túmulo dos justos. Se você assistir Lista de Schindler, e esse esqueci o primeiro nome dele, Schindler, ele salvou centenas de pessoas, talvez até milhares, e essas gerações foram. E então, quando vão visitar o túmulo de Schindler, eles põem uma pedrinha para dizer: "Olha, eu estive aqui." Acredita-se na Kabbalah que em outros mundos as pessoas estão vendo quem foi lá colocar a pedrinha, mas não é para ficar visitando o túmulo dos outros o tempo inteiro, tá? Um dia eu falo isso para você. Mas para pegar um pouco da energia das pessoas justas, ok? Então, põe em prática tudo isso. Meus irmãos, vocês gostariam de ficar não, perdão, de fazer alguma pergunta para mim? Daiane, Deda, Daniel, tá frio, aqui já não tá muito. Então, a árvore sefirótica tá frio, eu não tomo banho. Você sabe que eu tenho uma certa resistência com ela, porque as pessoas falam muito daqueles gráficos, mas não falam em fazer o bem, não falam em ser justas. Fala de outros reinos, assim, mas não fala de dar, às vezes, água para quem tem sede. Então eu acho que esse conhecimento, ele é muito válido se você tiver um coração legal, senão eu nem vou falar sobre isso aqui, tá bom? Mas agora eu vou entrar numa parte mais mística também. Edna e Bia sempre aqui comigo, amo vocês, tá bom? Aqui no Instagram, Carvalho. Carvalho é um nome judeu, né? Não sei se é uma moça ou um moço. O Instagram é pequenininho. Carvalho é um nome judeu também, sou Carvalho. Não sei se vocês sabem, Carvalho, Oliveira, Nogueira, Salgueiro. Essas pessoas provavelmente eram judeus, espanhóis ou portugueses que foram obrigados a se converter. Então, como o judeu valoriza muito a árvore, tanto que a Cabala é chamada da árvore da vida. Nosso corpo é uma árvore. Então eles mudaram o nome e colocaram esse nome de desculpa, eu tô derrubando aqui a câmera. Colocaram esse nome de árvore para lá no fundo falar: "Olha, eu continuo fiel à tradição judaica, enfim, mas eu vou me converter", tá bom? Então quem está aqui comigo também no Instagram, o Instagram passa muito rápido, eu não consigo enxergar, mas vamos ver se vocês têm alguma dúvida, falar sobre a árvore da vida, força da intenção. É que vocês estão me tirando do assunto, né, Bia e Gilês. Vocês são muito queridas, mas eu não sei se eu vou conseguir trazer isso, porque é completamente fora do que eu estou falando aqui, né. Vamos ver. Força da intenção é mais do yoga, chama tapas, que é fazer as coisas muito bem feitas, né, tapas. Austeridade é o valor mais do yoga, não desistir, enfim, essas coisas assim. Então, tem um jeito de falar sobre isso também. Tem um jeito de falar sobre isso. Então, nenhuma pergunta, vamos em frente. Aqui tá. Eu derrubei meio a câmera aqui, deixa eu dar uma arrumadinha. Aqui.
E dessa vez fui eu, nem posso pôr a culpa nos gatos. Então, vamos lá. Existe um conceito que todo terapeuta tem que entender, aliás, não só os terapeutas, mas em qualquer profissão, em qualquer modo de vida, que é o conceito de kavaná. O que que é kavaná? É fazer com boa vontade. Yoshua, Jesus ben Pandira, ele dizia assim: paz aos homens de boa vontade. Paz aos homens de boa vontade. E isso tem relação, primeiro com fazer com capricho. Esse é um ensinamento que eu passo. É claro que a minha área, yoga, formação terapêutica, é isso que eu ensino, e eu procuro fazer minhas formações com muito capricho, e procuro insistir que os terapeutas formados por mim tenham muito capricho naquilo que eles fazem. E um dos meus mestres, que é o Gasparetto, um dos meus mestres de prosperidade, ele falava: "Se você faz com capricho, nossa, você vai dar muito certo, muito certo". Mas o que nós vemos muitas vezes são pessoas fazendo de qualquer jeito, pessoas não se importando. É chato falar nisso, né, mas eu tive muitos problemas com um banco, não que eu devesse nada, tive muitos problemas com uma telefonia, também nada que eu esteja devendo, e a gente percebe que aquelas pessoas, não todas, claro, elas me tratavam, como se eu não importasse. Quando a gente trata alguém como se aquela pessoa não importasse, não tem kavaná, não tem kavaná. Kavaná é quando eu me importo, é quando eu faço com capricho, sabe aquele bolo caprichado? Quem faz bolo, eu tenho minha amiga Beca Milano, que é da fábrica de casamentos. Quando você, a Larissa Nanda, que ela faz o trabalho lá com pets, com capricho, ou você vai. Eu gosto muito das Paralimpíadas. Paralimpíadas. Acho que Paralimpíada para mim é melhor do que qualquer desse futebol ficar passando o tempo inteiro. Eu tenho um certo problema com futebol, não futebol de raiz, eu acho lindo, mas porque as pessoas chutam o outro, falam não fiz nada, cospem o outro, são violentas. É um jogo de blefe, um jogo de mentira às vezes, um jogo de alguns ganham e outros perdem. Isso é muito triste, muito triste. Mas a Paralimpíada, essas pessoas que não têm braço, que não têm perna, eles vão lá e fazem. Eles fazem com kavaná, eles fazem com boa vontade. Pessoas que passaram por acidentes, por limites muito grandes e continuam fazendo com boa vontade. Quando você tem um funcionário que faz as coisas com kavaná, isso é incrível, incrível. Então Jesus usava esse mantra, paz aos homens de boa vontade, que é kavaná. E essa kavaná é uma intenção também. Quando você coloca a intenção, tá, tudo que eu fizer hoje, como eu falei, vai ter chave voto, que é vou fazer por amor ao próximo. O meu propósito hoje é começar a fazer as coisas por amor. Eu faço um voto por amor. Por exemplo, eu fiz um voto de não falar palavrões. Lembra que eu falei ali atrás, que o salmista, nos Salmos vem escrito que Deus corte a língua do fofoqueiro. Então eu fiz um voto de não fazer fofoca, de não falar palavrões. O terapeuta não pode fazer isso. Nem de escutar fofocas. Uma vez perguntaram para um rabino: Rabino, a fofoca é pior para quem fala, para quem ouve ou de quem se fala? Porque teoricamente a Kabbalah fala que a fofoca mata quem fala, mata a alma. Quem ouve e quem se fala. E de quem se fala? A fofoca atinge os três, o palavrão atinge os três. E o rabino responde que a fofoca mata mais quem escuta a fofoca, que é o propagador de fofocas. Porque se o fofoqueiro vai falar alguma coisa e não tem ninguém para escutar, então pronto. Eu estava falando outro dia de tem pessoas que fazem previsões: aquele vai morrer, vai acontecer tal tragédia. Pode ser que essa pessoa que falou aquele vai morrer, a pessoa morre mesmo porque ela falou. Isso é uma maldição. Não é que ela está prevendo, porque ninguém consegue prever a morte de ninguém. Existem muitas coisas que podem mudar essa situação.
e pode mudar. Mas se eu falo que aquela pessoa vai morrer, ela pode morrer porque eu falei. Olha, é a força da palavra. Rosa Cruz estuda muito isso, a força do verbo. Então, Kavaná, você vai fazer doação, tem que ser de coração. Você vai fazer o teu trabalho, não importa quanto você ganha. Eu sei que é difícil falar isso, mas faz bem feito. Você vai trabalhar em algum lugar, a pessoa que vai ali, você tem que tratá-la muito bem. Isso é Kavaná. Paz aos homens de boa vontade. E essa Kavaná, como eu falei para você lá para frente, muda o nosso karma. Nós começamos a criar um karma positivo. Eu sou um doador, eu sou um servidor do planeta. Eu sou alguém que traz paz, que traz amor para esse planeta. Guarde esse nome, Kavaná. Kavaná, tá bom? Assiste essa aula, vai ficar gravada, né? Assiste quantas vezes você quiser. Paz aos homens de boa vontade, ok? Eu sinto que isso vai fazer muito sentido para você. Bom, agora eu vou entrar aqui numa parte bem mística. Façam perguntas para mim. Não, Raquel, a roda de Sansara não tem nenhuma relação com a Kabbalah judaica, nenhuma. Raquel em hebraico, acho que é Yuhalev. Yuhalev, como se fala Raquel em hebraico. Yuhalev. El é Deus, né? Raquel, El. Leda, lembro de você no espaço do Gaspareto. Ai, que coisa linda, né? Que era aquela escola, o trabalho do Gaspa. Nossa, maravilhoso mesmo, né? Maravilhoso mesmo. Eu sou um fã incondicional do Gaspareto. Então, vamos lá, enfim. Agora eu vou falar de alguns elementos mais místicos para vocês, tá? Eu vou falar de umas letras hebraicas que vocês encontram facilmente na internet, tá bom? Quem quiser depois procura aí na internet, tem essas letras, eu vou ensinar vocês a usar essas letras. E vocês podem também fazer a minha formação, que agora é online, mas ao vivo, comigo e com a Nanda. Às vezes a pessoa pensa que meus cursos são caros, e não são, porque eu estou falando de justiça aqui. Eu não tenho nada que seja caro, porque eu acho injusto. Mesmo o meu mapa astral, que tanta gente às vezes fala, mas é muito barato, como que você entrega? Eu fico até sem voz de gravar tanto mapa, porque eu não posso falar de justiça se eu não sou, tá bom? Eu acredito muito que todos deveriam ser classe média, nem ricos nem pobres, que deveria haver um equilíbrio no planeta. Tem gente que fala que eu vivo num mundo de Bob, de sonhos, enfim. Mas quem quiser, pega essas letras na internet, que eu vou falar agora, ou se você quiser, você faz esse curso que é online e ao vivo comigo. Entra no Instagram da Humane Amor ou no site da Humane Amor, que eu sou Humane Amor. Essa é a minha escola, Humane Amor. Já tive escolas antigamente que não são mais minhas. Humane Amor, que tem relação comigo, com a Nanda, com o Vinícius Rastrelli e com a Juliana, formação de yoga, tá? Eh, essa história de cabala, né, a cabala da árvore da morte, uma cabala ao contrário, então isso é um apelo ao mundo da inversão, eu acredito. Tere, né? Um apelo ao mundo da inversão, não tem muito como eu falar sobre isso, mas muitas coisas que a gente fala ou pensa, você está evocando um mundo inverso, um mundo inverso, um mundo onde não há justiça, isso é terrível. O nome do curso é Eu Me Berrei, acho que é isso, Berrei. O nome que vocês procuram como curadores energéticos, tá? Esse curso, porque é um curso de curador ao vivo comigo e online, mas que entra, nossa, entra muita coisa. Entra terapias xamânicas, é um curso de 10 meses, 10, só que são 10 sábados o dia inteiro, a aula fica gravada, online e ao vivo. Só que eu dou um monte de aulas já gravadas também, então você aprende terapias xamânicas para valer. Você aprende curas essênias, você aprende cabala, você aprende
benzimento, aromaterapia, cromoterapia, visão quântica, para valer, não essas bobagens quânticas que tem agora, tá bom? Então, para mim, formar um terapeuta muito para valer, tá bom? Me Barrel. Formar um terapeuta muito para valer mesmo, tá bom? Procurem como curadores energéticos. Enfim, vamos lá. Então, quando vocês tiverem acesso a essa aula gravada, vai aparecer aqui também o que eu vou estar ensinando agora. Vamos lá. Shalom, que a paz esteja contigo. Sempre lembrando que as nossas palavras têm o poder de criar vida. Shalom, eu te amo, que Deus te abençoe, abençoado seja todos os seres, que haja paz nesse planeta, nessa casa, nesse trabalho. São as palavras que criam vida. E existem as palavras que são perversas. Inclusive, é muito interessante que você assista um filme com o Richard Gere, que se chama Palavras de Amor. É lindíssimo esse filme, Palavras de Amor, ou As Palavras de Amor. É um filme onde o Richard Gere, ele é um rabino e um professor de Kabbalah, e ele guarda um livro chamado Zohar, que é o livro do esplendor. Zohar. É um livro cheio de letras, que eu vou estar falando um pouco daqui a pouquinho dessas letras. Essas letras que aparecem aqui são tiradas do Zohar, o livro do esplendor, que tem relação com o Rabi Shimon Bar Yochai. E ele fala para a filha dele: não mexa nesse livro. Você tem que ter uma certa maturidade para mexer. O filme é belíssimo. E ela vai olhando as letras e ela se ilumina no filme. Ela entra em êxtase, mas ela não sabe lidar com aquela iluminação. Então, As Palavras de Amor. É um filme muito bem feito, com o Richard Gere. É incrível esse filme. E ele fala desse poder do verbo, da força da palavra e dessas letras também. Inclusive, eu tenho nessa formação de curadores energéticos, eu ensino muito radiestesia e mesas radiônicas com as letras da Cabala. E eu ensino, pena que não está aqui, usar um pêndulo cabalístico, que isso é incrível, é uma cabala que é um pêndulo que você usa para limpar e para trazer energia. Mas quando nós falamos do verbo, quando você vai aplicar uma cura em você, ou num ambiente, ou enfim, quando você vai aplicar uma cura no pet, você pode usar algumas palavras, ok? Algumas palavras que vão ficar, eu vou até anotar aqui, elas vão ficar editadas, na aula editada, elas vão aparecer aqui embaixo, para que você possa estar olhando. Então, eu vou anotar aqui para aparecer embaixo. Então, o primeiro mantra é Ribonó Shel Olam. Eu já falei dele para ti. É um dos mantras mais fortes da Kabbalah, Ribonó Shel Olam. Talvez até mestre Yoshua, Jesus, usasse. Então, você põe a mão no teu coração, por exemplo, e mentaliza ou fala. Lembra, sempre balançando. Ribonó Shel Olam, Ribonó Shel Olam, Ribonó Shel Olam, que significa Deus, deusa, eu gosto de falar no masculino e no feminino, Senhor e Senhora, Deus, deusa do universo. Você está evocando todas as forças. Ribonó Shel Olam, Ribonó Shel Olam. Olam são mundos, Olam. Então eu estou evocando todas as bênçãos de todos os reinos. Aí sim tem a árvore da vida, que fala de Dat, de Malkut, que fala de áreas de planos celestes e de planos materiais. Ribonó Shel Olam. Incrível. Põe a mão em você à noite, experimenta um dia fazer essa oração com esse mantra. Senhor Deus do universo, se fala na Cabala. Eu falo Senhor e Senhora Deus do universo. Eu chamo os dois. Um outro mantra que eu gosto muito de usar é Adonai. Adonai é um dos nomes de Deus, nós temos 10 nomes.
que são os nomes principais, que é Yud, Have, Vav, Have. Esse tem todo um contexto para não se usar muito, para se purificar. Na Kabbalah e no judaísmo tem muitos processos de purificação, de lavar a mão quando acorda e fazer uma oração. Isso é uma técnica incrível. De lavar a mão quando vai atender alguém e imaginar que você está purificando tuas mãos para tocar a pessoa. De lavar a mão quando você vai comer, enfim, mas sempre lavar a mão num sentido de purificação. E você pode mentalizar Adonai, 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 Adonai. Mantra incrível. Quando você impor as mãos da pessoa, Adonai, Adonai, Adonai. Um outro mantra que é incrível é o mantra usado por Jesus, Abá. Abá é um dos nomes do divino que trabalha muito com a energia do masculino e do feminino. Quando a gente fala de Kabbalah, as letras têm um significado. Então, a letra A, em hebraico, em aramaico, é a letra Aleph. Aleph. E está mais relacionado com a energia masculina, Aleph. Então, Abba, A, energia masculina. B, a letra é Bereshit, que está relacionado com energia feminina. A primeira palavra da Bíblia, ela se manifesta com a letra B, Bereshit, fala da criação. E então, Abba, A masculino e B feminino. Amém, começa com a letra A. Adão, começa com a letra A. O A é uma espécie de criação. Aleph, Aleph, Aleph. Mas Jesus usava, ele podia falar vários nomes de Deus. El Shaddai, Elohim. Eloi é Deus, né? Rim é plural. Elohim, Adonai, ah, Yud He Vav He. Existem 10 nomes que são os principais na Kabbalah. E Abá nem é considerado um desses nomes, mas o mestre Yoshua usava. Então você pode Abá, 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 Abá. Pai e mãe. Pai celestial e mãe terrenal. Pai celestial e mãe terrenal. Lembra que Yoshua, Jesus, que na minha opinião era um cabalista, ele, quando orava, ele dobrava os joelhos, punha os joelhos na terra e olhava para o céu e falava amorosamente com Deus, porque Abá é um nome amoroso. Quando ele reparte o pão, ele fala Adonai, porque ali era um ritual, era mais formal. Então é muito comum em liturgias você usar o nome Adonai. Mas Jesus usava Avunda Bashmaia, com amor, com carinho, com confiança. E o Pai Nosso, ele não é uma oração, ele é um sentimento. Você não está pedindo nada no sentido de oração para pedir. E às vezes você só fala Abá, 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 ou Avunde Bashmaia, Avunde Bashmaia. Impõe as mãos em você, impõe as mãos nos outros. Você pode usar isso com o reiki tradicional, no Audi Ur Ripuí, que é o reiki essênio, no reiki cabalístico, enfim, você pode usar. O outro mantra é Shalom, que eu já falei contigo, vai aparecer escrito aqui, que, que é trazer uma pacificação. Então, uma coisa que eu me cobro muito, às vezes eu esqueço de fazer um mantra antes de comer, porque muda completamente a energia do alimento. Muda completamente. Nossos avós nos ensinaram a rezar antes de comer. Nós perdemos isso. E hoje a comida, ela vem não só com esse monte de porcaria que algumas comidas têm, elas vêm também com muita violência, muita violência. Tem alimentos que a gente come que está destruindo o planeta. E tem alimentos que a gente come que quem luta para esses alimentos serem preservados são debooks, são shedins. Hollywood já fez filme com tudo isso, mas para frente eu vou te ensinar. Shibuk, shedins são demônios. São demônios, são cama-rupas. E às vezes tem pessoas que, aquela pessoa destrói o planeta, aquele homem, aquela mulher. Não, não é um demônio. É um demônio que tomou conta daquela pessoa. Isso chama golem.
se chama golem. Depois eu falo um pouco para você o que que é um golem. Toda criança judaica sabe o que que é um golem, e tem golems que são demônios. Então, quando você come um alimento que tem toda uma maldade por perto desse alimento, é bacana falar shalom. É uma purificação daquele alimento. E muito legal também da gente comer e procurar, dentro de uma do jantar, de uma liturgia que envolva alimento, orar antes. Você sabe que todos os rituais, eles têm, do judaísmo e do cristianismo de verdade, eles têm alguma coisa ligada com alimentação. Começa-se com jejum e termina-se com uma mesa farta. Começa com jejum e termina com uma mesa farta. Então você vê a Páscoa, é assim, Jesus repartindo o pão, Jesus multiplicando os alimentos, a Santa Ceia. Então o alimento é muito importante para esses mestres. Eu vou contar uma história para vocês que eu acho, muito, muito forte, muito forte. Uma vez um rabino, que é esse que eu falei, Baal Shem Tov, que é dos racídicos aqueles rabinos aqueles judeus que têm o cabelo assim, que eles não cortam, é uma linha de judaísmo que segue um rabino chamado Baal Shem Tov. E esse Baal Shem Tov era incrível, 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 e muitos consideram ele como o Messias mesmo. Alguns judeus veem Jesus como um rabino muito evoluído, Jesus, rabino muito evoluído, mas vê Baal Shem Tov como o Messias. As histórias dele são incríveis. Ele tinha um nome que era Israel Ben Eliezer. Depois ele mudou de nome. Não sei se teve algum motivo, mas Israel, Isra quer dizer guerra, e El em nome de Deus. Você vê lá em Israel, caos, né? Otávio, o que você acha isso? Eu não acho nada, é a tradução. Isra é brigar com Deus. Esse nome era o nome de Jacó. Jacó vivia brigando com Deus, tem a árvore de Jacó, enfim. E Deus fala: agora teu nome não é mais Jacó, é Israel, porque você briga o tempo todo. Então existe essa tradição de estar mudando os nomes, né? Eu mesmo, quando alguém é muito perto de mim, faz uma formação longa comigo, eu dou um nome espiritual mais ligado à Índia. Meu nome é Jan Prem. Então Israel é o que briga com o divino, não é? Mas enfim, esse rabino, Israel Ben Eliezer, virou Baal Shem Tov, que é o mestre do bom nome. E ele tem uma viagem astral, assim como o Wagner Borges faz bastante, meu irmão, e ele vai para um lugar que é chamado inferno, onde todo mundo tem uma mesa farta, cheia de alimentos deliciosos, deliciosos na mesa, e talheres lindos de porcelana, os melhores pratos, e todo mundo está chorando, gritando de dor. Porque as pessoas não conseguem pôr o alimento na boca, porque os cotovelos delas são para fora, então ninguém consegue se alimentar. Então o inferno seria um lugar onde você não consegue se alimentar. Olha como a comida é importante. E depois esse rabino, ele viaja até o paraíso chama Gan Eden. Eu vou uma hora falar disso para você, do Gehinam e do Gan Eden, como a gente lidar com o cliente, está com energia muito para baixo. Então o rabino visita o céu, chama Gan Eden, ou Olam Vindor. Olam Vindor é o mundo vindouro, o mundo que virá, e Gan Eden seria o paraíso, o mundo que virá depois da nossa morte. Pode ser um Gehinam, dependendo dos meus atos, que é um inferno, você fica um tempo só, segundo a Kabbalah, não é como o cristianismo que fica para sempre, e depois você pode ir para o Gan Eden, que é o paraíso. E o rabino vai no paraíso, as pessoas estão felizes, alegres, há uma comida farta, todo mundo brincando, cantando. E o rabino percebe que também elas têm o cotovelo para fora, no paraíso. Mas um coloca a comida na boca do outro. Um coloca a comida na boca do outro. A diferença do inferno, Gehinam, e do paraíso, Gan Eden, é que o inferno, as pessoas pensam só nelas. E no paraíso, um serve o outro. Porque se todo mundo serve o outro, você vai acabar sendo servido também. Ok? Então, esses mantras, Ribonó, Shel, Olam, Adonai, Abba, Shalom,
Para quem gosta de Maria, que no hebraico pode também ter uma essência feminina, na Kabbalah, mais para frente eu falo, Shishina é Miriam, 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 que é vinho feminino. E tem um outro, que é o último que eu vou ensinar aqui, que se chama, que é um mantra, isso é muito forte, chama Maran, você lê Maran Atá. Maran Atá. Maran Atá tem uma frase judaica que diz assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia. Às vezes a gente esquece que o divino está presente em tudo. E para ter essa lembrança, é uma lembrança. Eu repito, Maran Atá, Maran Atá, Maran Atá, Maran Atá. Maran Atá significa que Deus venha. Olha que lindo. Maran Atá. Mas guarda isso, Deus, deusa, estava aqui, mas eu não sabia. Às vezes a gente esquece. Você que está aqui, uau, é praticamente impossível alguém ser meu aluno ou me escutar se não for uma pessoa boa. Não que eu seja boa, mas eu falo do quê? Eu falo de vegetarianismo, de amor ao próximo, eu falo de ser terapeuta, eu falo de doar as coisas, eu falo de liberdade, são valores que, sabe, eu falo para você ser uma alma honesta. Então, são valores que acabam trazendo, perdão, pessoas do bem. Eu aprendi com grandes mestres esses valores, tá? E eu tinha tudo para dar errado, mas eu tive grandes mestres que me conduziram, foram meu mentor para mim ser um ser humano e continuo tentando ser um ser humano cada vez melhor. E quando eu formo terapeutas, eu sou uma espécie de mentor desses terapeutas. Ou quando eu gravo um mapa para alguém, tentando falar de valores positivos, de valores legais, e dessa lembrança do divino. Então, Maran, Atá, Maran, sempre balançando, né? Lembrando que balançar representa que você é uma chama de uma vela. E quando você coloca a mão em alguém, Maran, Atá, Maran, Atá, Maran, Atá, que é Deus, venha. Ok? Então, esses são os mantras que eu queria compartilhar com você. Eu tenho aqui em minhas mãos essas letras aramaicas. O hebraico e o aramaico praticamente são muito próximos, uma hora eu te explico. E cada uma dessas combinações numéricas que tem relação com os 72 nomes de Deus, tem os nomes de Deus, aqueles Elohim, El Shaddai, Kadosh, Javé, Yud-Rev, Vav-Rev, que são os 10 assim, que é muito aceito pela Kabbalah, pelas escolas de Kabbalah. E tem esses que fazem parte dos 72 nomes de Deus, que eu já te expliquei, que nem todos os rabinos aceitam. Meio a meio, vamos colocar. Quem divulgou foi a Escola de Kabbalah do Rabino Felipe Berg. Mas a gente vai usar aqui se fizer sentido para você. Que é, por exemplo, você vai fazer um atendimento. Então você pode mentalizar essa combinação de letras. Vamos pegar essa aqui, Ain Lamed Mem. Uau, essa é muito legal. De cara saiu essa. Você vai ter no material que eu vou te mandar. Você tem na internet essas letras também. Ain Lamed Mem. O que é Ain Lamed Mem? É uma combinação de expulsar os Gehinam, expulsar padrão vibratório baixo, encostos, miasmas, shedins, dibuques, afastar tudo que é ruim. Ain Lamed Mem. Se lê de cá para cá, né? Tá aqui que a câmera é ao contrário ali. Ain Lamed Mem. Ain Lamed Mem. Ain Lamed Mem. E claro que você pode ter esse desenho na tua casa, como a Madonna, só que a Madonna faz isso em ouro. Tinha uma joalheria lá em São Paulo, chamava Guerreiro, o nome do joalheiro Guerreiro. Ele fazia isso aqui em ouro, em prata. Tem pessoas que tatuam no corpo. Aí você fala, tá, você é contra ou a favor? É só se olhar para mim, né? Eu tenho muitos mantras no corpo. É que eu trabalho com a ideia que eu não sou meu corpo.
Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Lógico que eu preciso me cuidar com alimentação, tudo isso eu me cuido muito, mas eu não sou o meu corpo. Então, na minha visão, se você quiser tatuar com coisas bonitas, essa é a minha visão. Tem gente que pensa ao contrário. Então, o Ain Lamed Men é uma combinação que você pode usar num anel, tem pessoas que colocam tatuagem como proteção. Alguns falam que essa combinação foi a combinação que Jesus expulsou os demônios que caíram em porcos, e os porcos se suicidaram. Teve isso. Não sei se você lembra dessa história. Os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, estamos tentando curar uma pessoa e não conseguimos. E Jesus fala: não consegue porque você não reza, não jejua, e não reza e não jejua e não faz o bem. Então, aí a pessoa fala: não, mas a gente está jejuando, está rezando, mas você não. Jesus fala: então, peraí, eu vou ver. Jesus cobra muito o jejum, hein? Muito jejuar. Cobra demais isso. Aí ele vai e fala para a pessoa: qual que é o teu nome? A pessoa estava endemoniada. De book, chama. E a pessoa fala: eu não sou um, eu sou vários. Eu não sou um, eu sou vários. Guerrinan. É uma manifestação coletiva, Guerrinan. E Jesus vai lá e expulsa esses seres, e esses seres entram num porco, em porcos, os porcos se jogam de um precipício. E acredita-se que ele usou essa combinação, essas palavras, ok? Eu acho que a gente pega a tradução, demônios, afates, essas coisas mais simplistas. Vamos pegar uma outra aqui. Rei Vav Hev. É uma combinação de cura. Rei, aqui, rei aqui central, Vav Vav. Então, você pode ter isso por perto, às vezes eu preciso de uma cura em casa. Então, você vai deixar isso na parede, você vai escanear, ficar olhando, e você vai repetir o mantra, que na minha opinião o mantra é o mais forte. Vav, rei, vav, vav, rei, vav, vav, rei, vav, vav, rei, vav. Vou abrir aqui aleatório, que você vai ter vários dessas letras. Abrir aqui, olha, parece que eu fiz de propósito. Deixa eu beber um pouco d'água. Eu sempre bebo água num copo branco, que é a purificação. Essa combinação é que nós vamos usar mais nessas aulas de Kabbalah Self-Healing, de trazer esses valores da Kabbalah para a tua vida, que é o Yud, Yud, Yud. É a menor de todas as letras, a menor de todas as letras. São sementinhas. Lembra que Jesus falava, perguntaram: mestre, o que se assemelha o reino de Deus? E Jesus falava: o reino de Deus é como a semente de mostarda, Yud. A menor dentre todas as sementes, a menor. Mas que quando cai em terra fértil, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Jesus fala da nossa alma, Yud, semente de mostarda. Ninguém vê a alma. Nós nascemos uma sementinha, mas podemos ser uma árvore na nossa vida. Abrigo para outras pessoas. Então, o Yud, essa combinação de 3 Yuds, é uma combinação de cura. É o que você vai mais usar quando você impor as mãos em alguém. Yud, 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 Yud. E aqui vem nome que envolve compaixão, que envolve a evocação da luz. Eu vou falar isso mais para frente. Na Kabbalah a gente trabalha muito com a ideia da luz. A luz se fez, a luz se fez. Então, Yud, Yud, Yud. E às vezes você muda uma letrinha, que é o hash. Aqui seria hash, Yud, Yud, hash, Yud, Yud. Eu preciso olhar para as câmeras, porque cada câmera aqui, eu filmo com várias câmeras, né? Hash, Yud, Yud, hash, Yud, Yud. É mais uma cura do corpo emocional. Emocional. E o Yud, Yud, Yud é usado para qualquer situação. A gente mentaliza essas 3 letras que são os nomes de Deus.
Aqui uma outra combinação bem legal, Ain, Resh, Yud. Aqui, Ain, Resh, Yud. Ain, Resh, Yud. Ain, Resh, Yud. Ain, Resh, Yud. É uma combinação de coragem. Eu tenho falado muito sobre isso. A fé não é algo que a gente tem o tempo todo. Eu conheci muito pouca gente, conheci, que tem uma fé constante. Por exemplo, uma pessoa, o pastor Caio Fábio, não sei se você conhece. Eu já tive, quando a gente já se olhou nos olhos, foi muito bonito o meu olhar dele. Esse pastor Caio Fábio falou uma coisa para mim tão bonita, para mim, ele falou: "Você é o cara mais cristão", ele falou para mim, "um dos caras mais cristãos que eu já conheci". Aí o outro falou, estava entrevistando a gente, falou: "Otávio é budista", ele falou: "Não, o Otávio é um dos caras mais cristãos que eu já vi, eu vejo isso nos olhos dele". Eu falei: "Nossa, isso é um elogio". E eu olhei nos olhos do pastor Caio Fábio. Eu já olhei nos olhos de vários pastores, de vários padres, Dom Paulo Evaristo Armes, era outro, uau, incrível. E pelos olhos eu consigo identificar, porque eu já não sou tão novo, estive perto de tantos místicos religiosos, eu consigo olhar nos olhos de quem realmente segue Jesus ou segue a Cabala. O olhar é diferente. E quem tem fé. Eu não sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa muito intelectual, então eu preciso sempre estar recuperando a fé. E a maior parte de nós, assim, a gente perde a fé de vez em quando. Basta você pôr nos portais de notícias, essas bobagens. E, e o pastor Caio Fábio tem pessoas que não concordam com o que ele fala, porque ele tem as opiniões dele, as histórias dele, mas eu concordo com quase tudo, e ele é um homem de fé. De verdade mesmo, pelo olhar você percebe. Esquece o que ele fala, olha o olho dele, olha o olho. E essa combinação, Ain, Resh, Yud, Ain, Resh, Yud, Ain, Resh, Yud, é para nós desenvolvermos essa fé. Porque em várias situações da nossa vida nós perdemos mesmo. Aí você deixa o papelzinho ali, fica olhando para ele e faz essas evocações, tá bom? E nesse material que eu vou te mandar, ou na internet, tem muito dessas combinações, tá? Você está aprendendo aqui comigo, é legal, e não, você vai atender alguém, vai pôr as mãos em alguém, você vê algumas combinações, você pode deixar uma colinha ali para estar evocando esses nomes, tá bom? E eu acho tudo isso lindo. Você está reparando que eu não tenho cola nenhuma no que eu estou falando aqui. Eu nunca gravei na minha vida, aulas usando aquele negócio que fica aparecendo as coisas aqui. Por isso que eu erro, vem gato, às vezes eu falo uma coisa e peço desculpas, porque eu falo de coração. Tudo isso que eu estou ensinando para você, de verdade, é o que eu uso na minha vida. Tá bom? Eu quero sempre ser muito verdadeiro com você. Então pratica essas letras são muito poderosas, tem muitas escolas de ocultismo que usam umas evocações de cabala, que usam umas coisas muito sofisticadas, mas eu acho que é muito blá blá blá. Quando você trabalha com fé, com coração, com kavaná, com mitzvot, com ama o próximo, quando você traz esses valores, aí você vai criar uma grande magia na tua vida. Meus irmãos, dúvidas, agora é com vocês. Se vocês quiserem me perguntar, eu dei essa aula de 1 hora, 9 minutos e 37 segundos. Então agora eu vou já, guardando as minhas coisas aqui, espero que tenha tocado o coração de vocês, e estou aqui para alguma pergunta, ver se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram, compartilhar comigo sobre todos esses assuntos. E é isso mesmo, Bia, o pastor Caio Fábio, ele fala de Jesus, ele fala sorrindo, ele fala brincando, ele fala coisas incríveis, né, que Yoshua não tinha nada contra formas de sexo, não tinha nada contra isso, aquilo, mas tinha contra os corruptos, os maldosos, e o olhar do Caio Fábio, quando eu encontrei ele a primeira vez, você vê na internet, mas ele tocou muito o meu coração. Eu já tive perto de muitos mestres,
e eu considero ele um deles, tá bom? Considero ele, não quer dizer, volto a repetir, que eu concorde com tudo que ele fale, porque a gente nunca vai concordar com o que todo mundo fala, mas, enfim, ele é um amor. Essas letras que eu mostrei aqui, vocês encontram na internet, tá bom? É só procurar, os 72 nomes de Deus. E aí tem várias formas de usar, 72 nomes de Deus. E depois eu vou editar essa aula para colocar no YouTube também com os nomes escritos aqui embaixo, tá bom? Que mais de dúvidas, meus irmãos? Kadosh, Kadosh é o mantra mais ligado a Metatron, né, não é muito usado na Kabbalah tradicional judaica. Eles usam mais Adonai, mas é um nome muito poderoso também. Lembrando aí, gostou dessa aula? Faz esse curso comigo, assiste uma aula, vê se você gosta, entre em contato no Instagram ou no site, que tem um telefone, para você fazer uma aula de curadores energéticos comigo, ao vivo. Você tem um mentor para você ser um terapeuta. Eu acho que o terapeuta tem que se curar primeiro. Então, nós vamos trabalhar durante 10 meses curando você, e para você ser um terapeuta depois formado, fazer mesas radiônicas, curas essênicas, muita coisa de xamanismo, aromaterapia, mais de 20 horas de aula, florais de bar, bem para valer. Você vai aprender muito Qigong também, né? O curso tem muito Qigong, que é aquela espécie de Tai Chi Chuan, uau, poderosíssimo. Eu acho que as pessoas mais saudáveis do mundo fazem Qigong ou Tai Chi, os chineses. Então faz parte do curso você se curar, você ter um corpo forte, flexível, saber respirar, cheio de energia. Aí aprende, também nesse curso a Kabbalah usada para cura, enfim. Vocês podem entrar no site, Marta, falar lá com a Miriam, com a Luciana, com a Gabriela, no Instagram ou no site. E aí marca uma aula para você assistir, tá bom? Mas quem gosta de mim vai querer fazer o curso, porque sou eu que dou aula, né? Eu tenho aqui no YouTube 1.530 aulas gravadas. 1.530. Tem gente que fala: "Otávio, os cursos dele estão tudo no YouTube". Não estão, não. Em curso eu ofereço muito mais, são aulas, muitas e muitas aulas, né? Mas no YouTube eu tenho que dar conteúdo para vocês. Vocês podem clicar lá no YouTube, tem 1.530 aulas gravadas comigo, tá bom? Ninguém quer perguntar nada de cabala, de mantras. Eu estou aqui para ajudar vocês. Otávio, a meia aula toda, pratiquei durante anos a Roseli, os 72 nomes de Deus, é muito bom mesmo. Igor, isso serve para curar conflito existencial? Tem umas letras, Igor, que trabalham com conflitos existenciais. E você pode lidar com os dois, tá? Tem nada de errado de você gostar de cristianismo, de esoterismo, nada de errado, nada. São coisas que uma complementa. Você sabe que o esoterismo me ensina a entender. Presta atenção, tá, Igor? Essas coisas eu adoro quando chega em mim, porque eu já sou mais velho, posso ensinar. O Yoshua Ben Pandira, Jesus, ele me ensina a ser um cara bom, amar o próximo, repartir o pão. Jesus me ensina a diminuir meu ego, a orar, a ter fé. E o esoterismo me ensina os mistérios do mundo. Me ensina as meditações, trabalhar com chakras, com Kundalini. Não há nenhum problema de você usar os dois. Muito pelo contrário. Eu sou teólogo, como eu falei, formado, estudei muito Kabbalah, que é essa parte de fé. Tenho Jesus como meu mestre, que me ensina esse amor ao próximo, e Buda, que me ensina o silêncio. Tá? Não há nenhum problema, tá bom? Agora, Jesus era um cara que abria mão das coisas, né? Abria muito a mão das coisas. Então, eu não sei onde que o cristianismo pode dar um retorno financeiro. Os rabinos, que acaba lá, que foca muito na questão da prosperidade. Até
nesse curso que eu dou, eu tenho uma aula que eu chamo de prosperidade segundo o judaísmo e segundo a Cabalá judaica. Eu penso muito assim, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu já vou olhar aqui para o Instagram. A, a oração que a gente fala, né, que vocês podem procurar, que é feita no começo e no final de tudo, né, tem o Yom Kippur, que é um dia muito importante para os judeus. Yom Kippur é o dia do perdão. O dia do perdão. No budismo também tem uma coisa parecida com que é o dia do arrependimento, que a monja Coen tem até uma aula que está aí comigo, que ela está no Instagram há pouco tempo, que ela ensina uma oração que a gente faz nas luas para se arrepender. É mais ou menos assim, que todo mal causado por mim, através do que eu falei, do que eu pensei e do que eu fiz, através dos meus atos, das minhas palavras, dos meus pensamentos, que agora seja tudo perdoado. É algo próximo disso. Que no judeu chama Yom Kippur. Então, o nome dessa oração que faz se abrir mão do passado chama Ana Bekosh. Eu não sei se a minha pronúncia é tão correta, tá? Eu estudei muito aramaico, mas quando a gente fala Ana Bekosh, é hebraico. Então, me perdoem se a minha pronúncia não está correta. Eu tenho que ter pronúncia correta em sânscrito, que é o meu forte. Então, quando a pessoa fala Kundalini, tá errado. Chakra, tá errado. Anahata Chakra, errado. Nadis, errado. O sânscrito é importante, muito importante falar corretamente. Tá? A Bia coloca aqui Ana Becoa. Pode ser Ana Becoa, Ana Becoche. Então tem várias pronúncias. É legal pegar na internet alguém cantando essa oração, que ela é muito linda mesmo. Muito linda mesmo. Tá bom? Meus irmãos, então, eu vou fechar aqui, que todos vocês sejam abençoados. Se alguém quiser colocar a mão no coração, para a gente terminar com o Pai Nosso em aramaico, para que vocês tenham uma vida, as pessoas próximas a vocês sejam muito abençoados, tá bom? Põe a mão no coração, eu vou fazer ela em português, em hebraico, em aramaico seria Avunda Bashmaya, Netkade Shimor, Teitei Malkutah, Nerwei Tziviana Aikana de Bashmaya Alfa Bahara. E esse é o começo, para quem não pega inteiro. O final é mais um pouco mais complicado. Ela traz lá bem bichó, metum dela remalcutava, raila batisbutra, rolan, almin, amém. Sempre rindo, sempre sorrindo, sempre com uma energia de amor. Mas em português, Pai e Mãe Celestial, que emana a vida, santificado seja o nome, o verbo, teu nome, teu verbo. Que a vossa luz ilumine o nosso caminho. Seja feita a vossa vontade em todos os reinos, vontade de amor, de justiça, de prosperidade, de gentileza. Dai-nos a sabedoria para as necessidades de cada dia e nos perdoai, assim como nós perdoamos também, quando permita que nós larguemos as amarras que nos seguram, as correntes que nos seguram, e nos afasta das tentações ruins. Tem ótimas tentações. Tentação de fazer o bem, de ajudar, de ser gentil, de comer bem, de viajar, de cuidar do corpo. Mas as ruins, livra-nos de todo o mal, pois é o teu reino, o poder, a glória para sempre. Amor de amor, mais amor ainda para você. Compartilha quem quiser essa live, para quem gosta de uma cabalá um pouco mais amorosa, sem cara feia. Eu espero que eu não fiz nenhuma cara feia aqui, tá bom? Gratidão.